Romanos e a teologia de Paulo. Parte 1. Lendo Romanos teologicamente. Uma teologia judaica para o mundo gentil e um bem-vindo aos gentios elaborado para deixar o mundo judaico com ciúmes. Isso, eu proponho, é o que Paulo tem a oferecer a seus leitores romanos, e eu desconfio que os surpreendeu tanto quanto nos surpreende, embora, possivelmente, de maneiras diferentes. Este artigo trata dos enigmas da carta por meio de uma leitura teológica da mesma, isto é, uma leitura da carta que ressalta sua principal linha teológica de pensamento, e um sumário da teologia que assim emerge, mostrando como ela foi entregue, e talvez por que foi entregue desta maneira. Esse, eu assumo, é meu tópico designado. Eu não esqueci da análise retórica, da crítica narrativa, do contexto histórico, e assim por diante, mas eu não posso lhes dar um tratamento completo aqui. Uma vez que este ensaio é parte de uma conversação prolongada, eu usarei a maior parte do meu espaço para exposição, não para anotação, o que poderia, é claro, proliferar ad infinito. A história da pesquisa é importante neste assunto, mas aqui deve ser assumida, não elaborada. Basta dizer que diferentes formas de ler Romanos normalmente refletem diferentes entendimentos da teologia inteira de Paulo e de seu lugar dentro de um esquema de história das religiões. O peso da carta está fadado a cair onde a teologia do intérprete encontra seu locus classicus. Para Albert Schweitzer, esse estava nos capítulos 5 ao 8, para F. C. Bauer, nos capítulos 9 ao 11, para vários luteranos, nos capítulos 1 ao 4, para Minear e outros, nos capítulos 12 ao 16. Algumas vezes, uma leitura inovadora de Romanos gerou uma nova forma de se ler Paulo como um todo, ou, pelo menos, a leitura de Romanos teve um papel vital, interagindo, é claro, com outros fatores, na produção de um entendimento totalmente novo. Ernest Kazema, penso eu, é um ótimo exemplo disso. No final, o melhor argumento a favor de qualquer exegese deve ser o sentido, no geral e nos detalhes, que faz da carta, da coerência que tal exegese alcança. Soluções que deixam a carta em pedaços sobre o chão exegético não têm a mesma força propulsora, como hipótese, que tem uma solução que oferece uma linha clara de pensamento para a carta toda, sem diminuir ou sufocar a contribuição única e específica de cada parte. Mas o que queremos dizer por teologia neste contexto? Nossas muitas discussões anteriores definiram o contexto no qual eu desenvolvi o seguinte esquema geral. Todas as sociedades, e subgrupos dentro das sociedades, têm o que pode ser chamado, de modo geral, de uma visão de mundo, um conjunto de postulados sobre o modo como as coisas são, que pode ser estudado em termos de seus 4 elementos constituintes: símbolos, práticas, histórias e um conjunto presumido de questões e respostas. O último termo pode ser detalhado: quem somos? Onde estamos? O que está errado? Qual a solução? Tais postulados formam a tela através da qual a realidade é percebida e experimentada, em si mesmos, como os alicerces de uma casa, normalmente permanecem sem exame e, de fato, ignorados. Eles geram maneiras de estar no mundo que emergem no horizonte público, de um lado, alvos e intenções, por outro, intimamente relacionados aos primeiros, conjuntos de crenças básicas e consequentes. Essas podem, e frequentemente são, discutidas. Um debate sério normalmente acontece neste nível, não no nível de visão de mundo, uma vez que não haveria um ponto fixo que os debatedores pudessem concordar em assumir. Teologia, como um tópico a ser estudado ou uma atividade na qual se engajar, normalmente opera no nível do discurso público sobre crenças básicas e consequentes. Refere-se a crenças em relação a Deus, ou deuses, ou sobre o mundo. Relaciona-se orgânica e dinamicamente à visão de mundo. É onde tantos de nossos problemas de método surgiram. Teologia explícita está disponível, mas se estudam pedaços separados, ela permanece não integrada. Alguns gostam dela assim, preferindo exegese atomística a questionar esquemas teológicos a priori. Eu posso ver o motivo pelo qual eu assumo, ainda assim, que o presente exercício deve envolver a complicada tentativa de fazer inferências sobre a visão de mundo de Paulo, e sobre o sistema de crenças em grande escala que ele sustentava, em outras palavras, não apenas estudar Romanos como uma colcha de retalhos de assuntos ou tópicos dentro de uma hipotética suma ou compendia paulina, mas mostrar que a carta pertence ao mundo simbólico de Paulo, com suas práticas irrefletidas, seu quadro de
referência narrativa e suas respostas fundamentais às questões-chave, e de fato funciona como uma janela para os mesmos. No que segue, eu distinguirei regularmente entre o argumento real da carta, que tem sua própria força retórica, e a visão de mundo mais abrangente e o sistema de crenças sobre os quais Paulo se apoia. Eu vou me referir a essas duas entidades hipotéticas, nos termos de Norman Peterson, como a sequência poética e a sequência narrativa, respectivamente. Como um modelo deste exemplo abstrato, e como o pano de fundo histórico e teológico necessário para ler Paulo e Romanos, nós podemos fazer uma descrição geral do judaísmo do Segundo Templo. Eu já argumentei em outros trabalhos com detalhe tanto da propriedade deste exercício, junto com tratamentos mais atômicos, quanto dos detalhes do seguinte esquema simplificado. O mundo simbólico do judaísmo focava o templo, a Tora, a terra e a identidade racial. Práticas costumeiras traziam esses símbolos à vida em festivais e jejuns, culto e sacrifício, tabus domésticos e costumes. O quadro de referência narrativo que sustentava os símbolos e práticas, e que podem ser vistos em virtualmente todos os escritos que possuímos do período do Segundo Templo, tinha a ver com a história de Israel, mais especificamente, com seu estado de contínuo exílio. Embora tenha retornado da Babilônia, permaneceu sob domínio gentio, e as grandes promessas de Isaías e outros permaneceram não cumpridas, e o modo, pelo, qual, seu Deus iria intervir para libertá-lo como havia acontecido em uma de suas narrativas básicas, a do Êxodo. Suas respostas fundamentais para as questões de visão de mundo poderiam ser: nós somos Israel, o verdadeiro povo do Deus Criador, nós estamos em nossa terra, e pou dispersos fora de nossa terra, nosso Deus ainda não nos restaurou completamente como um dia o fará, portanto, nós buscamos restauração, que incluirá a justiça de nosso Deus sendo exercida sobre as nações pagãs. Essa visão de mundo, que, eu insisto, concentra a visão assumida pela maioria dos judeus do período, e que poderia, é claro, ser modificada dentro de diferentes grupos, gerou uma grande variedade de alvos e intenções, por um lado, e, por outro, um núcleo mais ou menos definido de teologia. Muitos judeus tinham como alvo manterem-se submissos e permanecerem fiéis ao seu Deus tanto quanto possível, em alguns casos pela intensificação da Tora. Outros tinham como alvo apressar a restauração futura por ação política e, algumas vezes, por ação militar. Para a teologia, a crença no único Deus verdadeiro permaneceu básica, o Deus Criador, portanto o Deus do mundo inteiro, assim como a crença na eleição de Israel por este único Deus, que pode ser, então, escrito com uma letra maiúscula, Deus. O fato da erudição usar essa palavra irrefletidamente não é sadio para a discussão de teologia antiga. O propósito desta eleição não é frequentemente considerado, mas, penso eu, é vital. As narrativas controladoras de Israel algumas vezes terminavam simplesmente com sua própria vindicação, mas mais frequentemente do que o contrário, elas incluíam a ideia de que este Deus, ao vindicá-lo, iria dessa forma agir em relação ao mundo inteiro, fosse ao abençoar ou julgar ou ambos, Tobias 13-14. A vocação de Israel tinha a ver, em outras palavras, com o plano do Deus Criador para a criação inteira. Deus chamou Abraão para lidar com o problema de Adão. Esse tema, marginalizado em muitas discussões contemporâneas e em algumas antigas, é central para Isaías 40-55, e é visível também na redação final do Pentateuco. Ambas, claramente, são passagens sobre as quais Paulo se apoiou fortemente. Ambas, em especial, focam a atenção na justiça de Deus. Aqui, considero a força principal do ponto de Caseman como estabelecida, que na literatura judaica a frase se refere à justiça do próprio Deus Criador, não uma justiça que vem de Deus ou ajuda diante de Deus. Mas o ponto secundário de Caseman, que a frase formava um termo técnico e sem relação com a aliança dentro do judaísmo do Segundo Templo, é enganoso. Essa justiça divina sempre foi, e permaneceu durante toda a literatura judaica relevante, a fidelidade de Deus à aliança. O fato de, como Caseman observou, esta justiça incluir a ideia de a justiça do Criador ser realizada com relação ao cosmos inteiro não significa que a ideia de aliança tenha sido abandonada.
Tal ideia deveria nos lembrar que a ideia da própria aliança sempre incluía, em princípio, a crença em que quando Deus Criador e da aliança agisse a favor de Israel, isso teria uma relação direta com o destino do mundo inteiro, a erradicação do mal e da injustiça da criação inteira. A reflexão teológica cristã de Paulo começa, eu proponho, exatamente dentro desta matriz de pensamento, com a observação de que aquilo que se imaginava que o Deus Criador e da aliança fosse fazer por Israel no final da história, esse Deus tinha feito por Jesus no meio da história. Jesus como indivíduo, ao invés de Israel como um todo, tinha sido vindicado, ressuscitado dentre os mortos, depois de sofrer nas mãos dos pagãos, e isso tinha acontecido no meio da história do exílio que continuava, não no seu final. Isso, por si mesmo, teria sido suficiente, penso eu, para impelir um pensador judeu à conclusão de que Jesus tinha de alguma forma carregado o destino de Israel sozinho, que era de algum modo seu representante. Quando adicionamos a isso a crença cristã primitiva no caráter messiânico de Jesus, e a própria exposição de Paulo sobre o tema, há toda razão em supor que Paulo fez exatamente essa conexão, e, de fato, a fez central a toda a sua teologia. O Deus Criador e da aliança tinha realizado o propósito contido na aliança para Israel no representante de Israel, o Messias, Jesus. A tarefa que eu vejo diante de nós, agora, é mostrar como o argumento de Romanos, a sequência poética da carta, se relaciona com essa sequência narrativa subjacente, ou seja, a história teológica do tratamento do Criador com Israel e com o mundo agora contada de modo a focar em Cristo e no Espírito.